Oi, oi! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nesse vídeo você vai aprender muito do que você precisa para ter um super sucesso no seu cultivo de cactos e de suculentas. Nós vamos entender principalmente que plantas são essas, porque ele tem crescido tanto nos últimos tempos, se existe realmente um lugar ideal para cada cacto, cada suculenta, como a gente consegue olhar para elas e identificar isso. Qual é a causa de morte número 1 dessas plantas e como você vai evitar? Eu vou te ensinar uma técnica de cultivo muito eficiente, entre outras coisas. Se você quiser saber sobre tudo isso, fica comigo até o final do vídeo. Cactos e suculentas são plantas que compõem um grupo que está crescendo cada vez mais. E por que isso acontece? Porque são muitas as possibilidades para a gente ter. São várias cores, vários formatos. São plantas que dispensam muitos cuidados, elas são bem resistentes e a gente já vai entender o porquê disso. E também ocupam poucos espaços. Então, mesmo que você more em um apartamento pequeno, por exemplo, você consegue ter muitas plantas desse grupo. Cactos e suculentas são plantas de origem desértica, de ambientes áridos. E esses ambientes, que são bastante difíceis, permitiram que ao longo do tempo elas fossem desenvolvendo estratégias para ficarem bem mesmo em condições adversas, de temperaturas muito altas, ventos fortes, longos períodos de estiagem, passa-se muito período de seca e depois quando chove é muita água. Então o que elas fizeram para conseguir viver nessas condições? Como o próprio nome já diz, suculentas. A gente lembra de uma coisa cheia de água, uma coisa gostosa. Elas desenvolveram folhas bem gordinhas, cheias de água. Os cactos são redondinhos e firmes, também cheios de água, porque mesmo que faltar água da chuva ou rega, elas têm dentro delas para conseguir desenvolver as suas funções, fazer o que precisa ser feito. Um outro mecanismo de adaptação de muitas delas foi a transformação de folhas em espinhos. E os espinhos, eles não estão lá só para enfeite. Os espinhos têm funções importantes para essas plantas. Uma dessas funções é a proteção contra o ataque de pragas e de animais. Eles vão tentar se alimentar delas, mas quando eles chegam e mordem, tem espinho lá, o que eles fazem? Saem, vão para outra planta e deixam elas em paz. Uma outra função dos espinhos é diminuir a velocidade do vento. Pensa comigo agora, lembra lá da roupa no varal? Quando os dias estão com mais vento, a roupa seca mais rápido ou demora mais a secar? Seca mais rápido, né? E com as plantas também. Quando passa vento muito forte, elas desidratam rápido. E os espinhos têm uma função de reduzir a velocidade do vento com que ele passa ali perto da planta. Pensa comigo, consegue enxergar bem esse cacto aqui? Quando o vento passa com velocidade, os espinhos eles fazem uma barreira que diminui a velocidade com que o vento passa ali, reduzindo a possibilidade de desidratação, de perda de água dessa planta. E um outro motivo é que quando a água do orvalho à noite cai nas plantas, a água fica presa por mais tempo ali em contato, hidratando essa planta. Outras não desenvolveram espinhos, mas também fizeram com que alguns mecanismos as protegessem dessas condições ambientais, como o desenvolvimento de ceras. Algumas suculentas fizeram ceras opacas, igual a orelha de elefante. Eu não tenho ela aqui, mas eu vou deixar uma foto para você ver. Parece um pozinho que foi jogado em cima dela, bem esbranquiçado, mas outras fizeram uma cera mais brilhante, como é o caso da Jade. Eu tenho uma Jade antiga nesse vasinho aqui, que eu ganhei do Dia das Mães. E no caso dessa, a cera é mais brilhante, é mais lustrosa. O que essas ceras, independente de ser opaca ou de ser brilhante, fazem? Elas fazem uma camada protetora em cima das folhas que dificulta a perda de água por evaporação. O mesmo acontece com plantas que fizeram pelos, suculentas que desenvolveram pelinhos, e eu vou deixar as fotos aqui para que você consiga ver. Esses pelos também atrapalham a alimentação de pragas pequenas, que têm a boquinha bem pequenininha, e quando eles vão tentar morder, tem pelo, e eles não conseguem, eles teriam que gastar muita energia até conseguir atingir a planta para se alimentar. Então, como dá muito trabalho, eles acabam desistindo e vão para outras plantas acharem outras formas.
Os pelos também são estratégias de defesa e também agem como os espinhos, segurando um pouco mais de umidade. Em relação ao lugar, existe mesmo um lugar ideal para cada uma dessas plantas? Algumas gostam de sol direto sobre as folhas por algumas horas. Outras não podem ficar com sol direto, mas independente disso, todas precisam de uma boa claridade natural, claridade de luz do sol. Porque o sol ele tem um comprimento de onda que age em cima da planta, fazendo com que ela consiga produzir energia para viver. Algumas sim, precisam de sol direto nas folhas. Outras, um pouquinho só em algumas horas mais frescas do dia. E outras não podem ficar com nenhum horário de sol, porque senão elas queimam. Elas acabam cozinhando as folhas que são tão cheias de água. O que acontece se a gente colocar suculentas de sol na sombra? O que acontece? Elas começam a se desenvolver de uma forma bem diferente. Numa busca muito louca por sol, porque elas precisam fazer energia para viver, o crescimento delas fica desordenado e elas ficam assim, ó. Tá vendo essa suculenta? Ela não é assim, ela é compacta, muito parecida com essa aqui, ó. Folhinhas juntas, bem gordinhas, tá? Com formato bem juntinha. Só que como essa aqui, ela tava na sombra, ela vai crescendo com folhas com espaçamento grande entre uma e outra. As folhas não ficam tão gordinhas, elas ficam finas e maiores do que elas deveriam ser nas condições normais. Essas folhas maiores estão aumentando a área de absorção de luz do sol. E o que acontece em plantas assim? Tudo bem, ela não estava morrendo ainda, né? Ela só estava assim, estranha, bem esquisitona. Mas o problema maior não é nem o formato dela, é que ela vai ficando enfraquecida. Os tecidos, as folhinhas, tá? Os galhos, eles ficam muito fininhos e isso favorece o ataque de pragas, de doenças. Elas ficam muito suscetíveis. As pragas, os insetos pequenininhos, por exemplo, isso aqui é um prato cheio para elas, porque eles conseguem com muita facilidade perfurar os tecidos aqui para se alimentar. E como elas estão muito sensíveis, desenvolvem-se também muitos fungos, muitas bactérias. Você pode ver, ó, que essa aqui, ela tá doentinha já, tá? Isso porque ela estava numa condição ruim. Se a gente coloca uma suculenta de sombra no sol, ela vai também queimar, como eu acabei de dizer. E se a gente esquecer ela lá na condição que não é dela, ela não morre de um dia para o outro, mas numa condição em que persista esse ambiente estressante para essa planta, ela esquentando demais, queimando demais, cozinhando, ela vai morrer. Então, sempre que você comprar uma suculenta nova, ganhar uma suculenta, um cacto novo, que você não conheça muito bem, dê uma pesquisada. Mas mesmo pesquisando, observe a sua planta. Ela não morre de um dia para o outro, mas ela precisa de um certo olhar ali cuidadoso para ver como ela está se expressando naquela condição. Vamos supor que essa planta ela já está aqui, ó, nessa condição aqui, estava na sombra. Se eu colocar no sol, esse formato não tem mais como resolver. Ela já está comprida, ela está estiolada. Esse comportamento aqui de estar muito comprida, muito taludinha, a gente chama de estiolamento. Esse estiolamento não tem como reduzir, ele não encurta mais, as folhas não se aproximam e não ficam gordinhas de novo, a planta não fica compacta. Então, o que é que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer com que essa planta se torne a matriz, a mãe de mudinhas novas, ou se você fala, não quero me desfazer da minha planta, eu quero só que ela passe a ficar bem de novo. Se a gente pegar essa aqui e fizer exposição ao sol, mesmo ela gostando de sol, ela não está mais adaptada. Então a gente tem que ir fazendo a exposição devagar. A gente leva ela para algum lugar onde ela pegue pouquinho de sol da manhã. E aí depois a gente vai aumentando. Depois de alguns dias, ele tomando um solzinho mais fresco, um solzinho mais brando. Sol fresco não dá, né? Um solzinho mais brando, a gente vai expondo ela até que ela consiga ficar no sol o dia todo, tá? O que você pode fazer? É tornar essa planta a mãe de outras mudas. Você vai destacar inteirinha, tá? Ali do tronco e vai deitar essa mudinha aqui sobre um substrato. Eu coloquei aqui, ó, um substrato bem levinho. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele, tá? E eu só vou pegar isso aqui, ó, e colocar em cima. Não precisa enterrar, não precisa colocar enfiado aqui dentro. É só colocar em cima. E ela vai dar origem a plantinhas novas.
Eu acho que eu tenho alguma aqui para mostrar. Eu tenho. Isso aqui, nesse vasinho aqui, as folhinhas foram caindo, esse vasinho tombou. E aí, algumas folhinhas se soltaram. Eu tenho mudinhas para mostrar. Isso aqui, ó, foi uma folhinha que caiu. E com o tempo, ela desenvolveu raiz. Dá pra ver que tem raiz aqui? Ó, ela desenvolveu uma raiz que já tá se aprofundando, tava se aprofundando até eu tirar, né, do substrato. E ó, é um brotinho novo. Deixando ali, ela vai crescer e vai formar uma muda nova. Essa é uma das alternativas que você pode fazer caso, por algum motivo, você não sabia e acabou deixando sua planta ficar desse jeito. Então, destaca. Só que é importante você destacar e ela sair direto lá do tronco. Se quebrar, se essa folha não sair com esse pontinho aqui, ele quebrar no meio, joga fora porque ela não vai brotar mais, tá? É bem dessa união do pontinho com o galho, com o tronco, com o caule da sua planta, é onde vão sair as raízes. E olha que legal, por que é que a gente não precisa afundar na terra, no substrato, na areia, caso você vá fazer mudinha em areia? Por que você não precisa afundar? Porque essa folha aqui é a fonte de água e de nutrientes que vai dar origem à sua nova planta. Até que ela tenha raízes para conseguir absorver do próprio substrato a água e nutriente que precisa, e essa folhinha aqui é a fonte. E com o tempo ela vai sim apodrecendo, ela vai se esvaindo, como é o caso dessa aqui, ó. Eu tenho uma que estava caidinha aqui, ela tá meu ladinho. Ó, tá vendo isso aqui? É um brotinho novo, só que é um brotinho novo que caiu acidentalmente justamente dessa planta aqui, ó, tá? Que estava estiolada. O que tá acontecendo aqui? Qual é a diferença dessa folha com esse broto para essa folhinha com esse broto? Sabe me dizer? Qual é a diferença? Você disse sol, né? Ah, você acertou, você é muito certinho. Essa daqui estava na sombra. Tá vendo que da mesma forma como a planta mãe estava estiolada, estava comprida, num crescimento desordenado em busca de sol, o brotinho também estava? Você não vai tirar mudinhas da sua matriz e colocar elas no solzão. Elas não vão ficar no sol, só que elas precisam de um lugar com muita claridade natural. Pode até pegar um solzinho, desde que seja um solzinho bem fraco. Talvez você não tenha uma condição aí em casa de um ambiente muito ideal e tem que pegar um pouquinho de sol. Mas se tiver, tem que ser do comecinho da manhã ou do finalzinho da tarde, porque dessa forma aqui elas não têm tanta resistência. Então, nada de sombra demais, porque senão as suas plantinhas já vão nascer erradas, tá? Já vão nascer tortas, já vão nascer toda enfraquecida e logo elas já vão estar assim, ó, doentes, todas manchadinhas, iguais estão essas aqui. Existe como a gente olhar para uma suculenta, para um cacto e descobrir com o formato dele se ele gosta mais de sol ou de sombra? Sim, existem algumas características comuns às suculentas de sombra e às suculentas de sol, mas presta atenção, isso não é regra, tá? Então, como eu acabei de falar, assim que você tiver uma suculenta nova que você não conhece, dá uma pesquisada, só que existe muita informação errada também na internet, então pesquisa, mas não esquece ela lá, vai observando como ela está se expressando, como você está analisando a resposta dela àquela condição. Em geral, e eu vou deixando fotos aqui das suculentas para você ir fazendo associações, tá? Em geral, suculentas de sombra, elas têm folhas verdes mais escuras, bem durinhas, em formatos triangulares ou em formatos de língua, tá? Além disso, os cactos de sombra, eles têm o que eu chamo de falsos espinhos, são pontinhos, mas que você olha e fala assim, nossa, é um espinho, mas você passa a mão, é mole, tá? Cactos desse tipo se adaptam muito bem à sombra. Enquanto que as suculentas de sol têm várias cores mais vibrantes, a maioria delas são com folhas mais moles um pouquinho, mais fininhas, tá? Então, em geral, essas são características de que diferenciam se gosta de sol ou se gosta de sombra. Qual é a causa de morte número 1 dessas plantas? É a rega inadequada. As pessoas que gostam de plantas, muitas delas começam a gostar através desse grupo aqui, que eles são muito gostosos mesmo. Mas
com o desejo de cuidar, muitos acabam molhando demais, como se estivessem cuidando. A água seria ali um ato de amor pelas plantas, mas amor demais mata. Não molhe demais seus cactos e suculentas. Elas gostam de água, tanto que elas são cheinhas de água e elas precisam, mas elas não podem ser mantidas úmidas por muito tempo, porque elas não conseguem ficar nessa condição. Rapidinho se desenvolvem bactérias, elas começam a apodrecer. Então nada de colocar pratinho embaixo de suculenta cheio de água ali à vontade para ali absorvendo. Os vasinhos devem ser sempre furados embaixo, tá? Isso aqui auxilia no escorrimento do excesso de água. Isso é importante, por exemplo, quando elas ficam na chuva, tá? Se elas estão em ambiente fora de casa, não é você só que rega, pode ser que São Pedro também regue suas plantas, o excesso de água precisa escorrer. Outra coisa, material onde elas vão ser plantadas. Aqui eu tenho um substrato, ó, ele é bem soltinho. E quando eu coloco água em cima dele, rapidinho escorre embaixo, ele não se mantém úmido por muito tempo. E nisso a gente tem uma coisa bem importante. Muitas pessoas, não são raras as pessoas que acabam misturando areia como uma alternativa para fazer com que o material, a terra, fique mais soltinha, ela seque mais rápido. E você pode sim usar areia para fazer o seu substrato ali para o cultivo. Mas você não pode plantar só em areia, e eu já vi isso acontecer, porque areia é muito pobre em nutrientes, ela não tem nutrientes ali para a nossa planta. Então você pode cultivar ela, vai colocar lá na areia, ela vai ficar alguns dias e vai começar a amarelar, atrofiar, não vai conseguir brotar, não vai conseguir fazer folhinha nova. Se você for usar areia na composição da sua terra, você precisa usar no máximo 1/3, no máximo uns 30%. Como você vai fazer para regar as suas plantas? Você vai colocar o dedo, e esse aqui é o melhor indicador para, não só que é o dedo indicador não, mas é o melhor indicador de umidade. Você vai colocar o dedo na terra. Sentiu que está úmido em cima, não precisa cavar lá embaixo não. Sentiu que em cima está úmido, não molha e deixa para observar no dia seguinte. Sentiu que está seco, molha ali a camada de cima dessa terra, desse substrato, tá? Então coloca o dedo e sente. Depois de fazer isso várias vezes, se torna uma coisa bem intuitiva. A gente já pensa, hoje está seco, tem que molhar as suculentas. Não, hoje não, acho que eu molhei ontem, hoje está mais fresco, então não evaporou, tá úmido, hoje não preciso molhar. Mas principalmente no começo, coloca o dedo na terra, tá? Sentiu umidade, não molha, precisa secar entre as regas. E como é que você vai molhar? Você vai pegar a suculenta e vai colocar uma gotinha de água aqui, uma colherzinha por cima? Não. Se ela foi bem plantada em um material bem drenado, esses que não acumulam água por muito tempo, você vai molhar com abundância, você vai molhar com generosidade. Não tenha dó da água na sua suculenta, não. Principalmente em condição de temperaturas altas, falta de chuva, tá? Umidade do ar baixa. Molha mesmo, pode molhar, só que evita usar borrifador ou regador que molhe em cima das folhas. Às vezes isso acaba acontecendo, não tem o que fazer, mas se der para evitar, faça isso, porque muitas suculentas, no formato delas, acabam fazendo um copinho e se acumula água ali no miolinho. Se acumular água e essa água fica parada ali por alguns dias, você pode perder o meio da sua planta por apodrecimento. Se perder o miolinho ali, ela vai morrer, tá? As bactérias, elas entram dentro da planta, acabam circulando lá dentro das veias dela e é como se desse uma infecção generalizada na sua planta. Em relação à forma de produzir, eu já dei uma deixa aí quando eu falei para você sobre a suculenta estiolada, tá? Essa é uma forma muito comum, onde a gente tira e destaca sempre as folhinhas e coloca em cima de substratos. E nesse caso aqui, como a gente não está plantando nele, a gente só está esperando que saiam as primeiras raízes e as primeiras folhinhas, para depois transplantar, você pode fazer em areia. Aí sim você pode fazer. E a areia é muito boa se você for comparar com terra, por exemplo, porque por ser bem levinha, as raízes conseguem aprofundar com velocidade e elas secam rápido. E por secar rápido, a folha mãe, que vai dar origem aqui à outra mudinha, ela não fica com umidade por muito tempo. Umidade em contato com a folha vai apodrecer a sua folhinha e não é isso que a gente quer. Então a areia sim, nessas condições de produção de mudas por folhas, elas são bem adequadas. Então uma outra alternativa para você conseguir produzir, e essa alternativa é muito legal, porque você vai ter origem a plantas
bem diferenciadas aí. Eu vou pegar essa aqui, tá? Só que para fazer essa técnica com você, só que eu recomendo, caso você tenha suculentas antigas, é mais legal ainda de fazer. Porque quando elas vão ficando velhas, elas vão ficando assim, ó. Tá vendo esse tronquinho aqui? Consegue enxergar? Esse tronco, ele vai ficando feio. Isso acontece porque elas estão crescendo. Não é que ela tá estiolada como essa daqui, tá? Mas tá crescendo aqui, ela não tá legal. Então, o que você vai fazer? Só não vou conseguir fazer nessa porque ela não tem cabeça, tá? Só que essa aqui dá. Se você tiver naquela condição suculentas antigas, você vai pegar um fiozinho, que pode ser o fio dental ou uma linha. Você vai passar, deixa eu tirar aqui para ver se você consegue enxergar melhor. Você vai pegar um fiozinho, vai passar deixando umas 2 linhas, tá? Debaixo das suas suculentas. Dá um lacinho e puxa. Eu tô com a mão machucada, mas eu acho que vai dar. Pronto. A gente faz com linha ou com fiozinho assim, porque se a gente passa a tesoura, a gente acaba perdendo as folhinhas, tá? Fica difícil de cortar, elas vão soltando com facilidade. O que eu fiz aqui? Uma decapitação. Essa é uma técnica de produção de suculentas. Aí eu tenho essa cabecinha aqui, ó, sem raiz, sem nada. Só que isso aqui é simples, rapidinho ela consegue enraizar. É só eu deitar ela aqui, ó, em cima de um substrato, consegue enxergar? E aí você vai molhando em volta sem movimentar a planta novinha aqui dentro. Da mesma forma, essa parte que ficou aqui, a gente vai molhando e o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar um espetáculo. Eu vou deixar uma foto de uma suculenta já em processo de produção de mudas novas com essa técnica. Cada folhinha dessa aqui, das que estão por cima, vão dar origem a uma outra muda. E a gente tem como resultado várias mudinhas muito juntinhas. Então dá um formato muito bonito, bem diferente. É um conjunto de suculentas que se forma junto no mesmo tronco. E esse era o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Se te ajudou, se você descobriu alguma coisa nova, conta aqui pra mim. Eu vou adorar saber. Se tiver ficado alguma dúvida também, vou ter o maior prazer em te responder. Não se esquece de curtir esse vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau!